E aí pessoal, tudo tranquilo? Calf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez continuando a nossa review do smartphone Asus Zenfone Go Live DTV. E vamos agora falar de autonomia. O aparelho possui uma bateria de 3010 mAh, que leva em média 3 horas e 8 minutos para carregar por completo. Ele possui 5 modos de bateria, sendo eles o desempenho, o normal, o economia de energia, o economia super, o personalizado. Eu vou entrar em detalhes no desempenho, normal e economia de energia. Acredito que economia super seja mais para guardar uma energia mesmo, para você poder, às vezes, numa necessidade com uma bateria muito baixa, colocar nesse modo para você poder fazer uma ligação, por exemplo. E o personalizado você personaliza do jeito que você quer. E por isso é melhor entrar em detalhes nesses três que são os principais. Vou estar falando agora do modo de desempenho, vou até colocar ele aqui. Até está escrito ali ó, que ele ajusta o desempenho do processador e alta luminosidade. Como ele mesmo já mostrou nesse modo, ele foi projetado para jogos e vídeos online, então eu decidi fazer o teste só com jogos. O teste se baseou em pegar um jogo, jogar até a energia acabar, pois esses jogos de celular tem essa coisa de energia, então alternei para outro e assim fui indo, a energia recuperava, eu voltava e fui jogando dessa forma. Aí vocês devem estar me perguntando, tá, mas quanto tempo ele aguentou jogando direto então? Bom, ele aguentou ficar rodando jogos durante 6 horas e foi colocado para carregar aos 5% restante, como está ali no vídeo. Com certeza esse aparelho aguenta mais de 6 horas ligado com o jogo direto. O que me surpreendeu nesse modo de desempenho, vocês vão ver o porquê no decorrer do vídeo. Bom, o que ele quis dizer com esse uso de CPU inteligente, que é o caso do processador? Nesse caso, se você tem uma necessidade de processamento maior, ele então aumenta a quantidade de núcleos que ele utilizou. Do contrário, ele utiliza menos. Então, se ele está utilizando menos, ele consome menos energia. Então, ele tem um ganho de autonomia dessa forma. E além do uso da CPU inteligente, o brilho ele fica no alto. Vou estar falando agora no modo normal, vou até colocar ele aqui também. O modo normal, o aparelho aguentou ficar horas e 3 minutos. E depois, aos 15%, quando ele chegou nesses 15%, então eu coloquei um vídeo de 40 minutos no YouTube, rodando em HD a 60 frames por segundo. Aí quando ele chegou aos 5, eu coloquei para carregar. Então, com 10% ele aguentou rodar o vídeo tranquilamente. Conseguiram reparar que do modo normal pro de desempenho, ele teve uma baixa de performance? Então esse modo de desempenho se demonstrou muito eficiente no quesito de autonomia. Ele não te deu um gráfico mais detalhado ou um uso melhor de GPU, por exemplo, para deixar um gráfico mais bonito, e nem de processamento para ter um processamento mais rápido, e sim na autonomia de bateria, o que demonstrou esse modo de desempenho muito eficiente no que ele foi projetado. Bom, vou estar falando agora da economia de energia. No modo de economia de energia, ele até mostra aqui que redes são desativadas quando o dispositivo está hibernando e reconectadas quando acordado. Notificações online, por exemplo, WhatsApp ou Facebook, serão recebidas quando o dispositivo é despertado. Repare que, além do uso de CPU e brilho, ele também agora trata com rede. Por exemplo, sua rede Wi-Fi, sua rede 3G, a sua rede de internet que esteja utilizando no caso. Nesse modo, o aparelho aguentou ficar rodando jogos diretos durante 5 horas e 33 minutos. Eu quero que você repare que até o modo de energia não conseguiu chegar no modo de desempenho. Já no uso moderado, ele aguentou 11 horas e 50 minutos. Tá, mas o que você vai me perguntar, o que seria esse uso moderado? Bom, o que eu considero como uso moderado? É ligar o aparelho, utilizá-lo para mandar uma mensagem para alguém através de uma rede social, como Facebook, Twitter, navegar um pouco na internet, ver um vídeo no YouTube, não muito longo, rodar um joguinho ali, por exemplo, no seu momento de lazer ou, como eu já disse anteriormente, ver um vídeo no YouTube. Por exemplo, você está trabalhando, você está num momento ali de lazer, por exemplo, após o almoço, né? Sobra às vezes aquele tempinho extra. Então, às vezes acabamos utilizando esse tempinho extra para fazer algum momento de lazer. Então, isso eu considero como uso moderado. Não é ficar direto numa mesma aplicação, e sim você estar alternando, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, utilizando o aparelho para várias coisas, porém, dá uma olhada num texto, navega um pouquinho na internet, volta para fazer o seu trabalho normalmente, vê se tem alguém
mandando uma mensagem para você no WhatsApp. Se tiver, você dá uma olhadinha, responde, já coloca o aparelho para hibernar de novo. Isso eu considerei como uso moderado. Quando eu coloquei para rodar jogo direto, o 1% acabou me surpreendendo. Ele aguentou 43 minutos com o mesmo jogo aberto. Por exemplo, não na cena de ação direto, mas como jogos de celular tem aquela coisa de energia, então naquela tela que fica carregando energia, quando carregava, eu ia lá e jogava. Nesse meio tempo, ele aguentou 43 minutos com o jogo aberto. Ao passar esses 43 minutos, o aparelho desligou por completo. Estava completamente sem energia mais. E por esse modo de economia, acredito que ele será utilizado com maior frequência. Então eu resolvi fazer esse teste um pouco diferente, que é colocando nesse uso mais moderado, como eu expliquei para vocês anteriormente. Bom, já que estamos falando de autonomia de energia, podemos falar um pouco do carregador do aparelho, pois o conjunto todo interfere na autonomia do aparelho Zenfone Go Live. Bom, eu vou colocar aqui que tem um bug aos 98% de carga. Como assim? Você coloca ele para carregar, chega a 98, se você tirar, ele mostra que está em 100 e ele mostra no LED de notificação que está em 100% também. Por que eu considero isso um bug? Porque se você deixar ele encher por completo, o LED vai notificar que está em 100% também. Então o que eu prefiro fazer? Eu prefiro esperar ele me notificar no LED que ele tem 100% de carga. Ele fica com um LEDzinho verde. Eu fiz um teste que se baseou no quê? Eu coloquei ele para carregar e fiquei monitorando ele por um certo período. Esse período foi o seguinte: em 1 hora e 11 minutos foi o tempo total que levou para a bateria atingir 49% carregado. Em média, ele leva 3 horas e 8 minutos para atingir 100% de bateria. Lembra que eu falei do bugzinho? Então ele acabou me atrapalhando no primeiro teste. Se levarmos em conta que ele leva 3 horas para carregar e aguenta 6 horas direto no modo de desempenho, então você tem uma boa autonomia, porque ele leva 3 horas para carregar e dura 6. Então ele tem praticamente o dobro, isso no modo de desempenho rodando um jogo direto. Lembrando que todo aquele tempo que eu falei do modo moderado, no modo de economia anteriormente, vale mesma coisa. Então nesse quesito o aparelho demonstra uma boa eficiência de autonomia de energia e o conjunto carregador e aparelho também. Eu até considero isso como uma boa vantagem do aparelho. Para não ficar muito extenso o vídeo, eu acho melhor encerrar ele por aqui. Então, o vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Avaliem o vídeo e até a próxima. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo. Fui!